Olá, pessoas. Hoje eu vou deixar uma reflexão aqui para os casais. Vira e mexe, eu atendo algum cliente, né, falando da dificuldade que está em relacionar, né, quando é homem falando da mulher ou vice-versa. E eu sempre ponho eles para refletir que quando a situação que aconteceu não é nada que seria um motivo para se separar, né? Como, por exemplo, uma agressão física ou uma agressão psicológica, que a psicológica, se for recorrente, né? Se não for essas duas situações, tudo dá para tentar resolver, né? No sentido de que não abale o desrespeito dentro de casa, né? Agressão física, agressão psicológica, o desrespeito que o relacionamento deve permanecer desde que ainda exista amor, desde que ainda exista carinho, respeito, né, com o seu cônjuge. E aí eu sempre peço a pessoa para refletir assim, veja a sua família, o seu cônjuge como uma empresa. Você é uma sócia e ele é um sócio. E os dois entraram com 50%. Cada um entrou com metade. E para essa empresa dar certo, os dois têm que investir para a empresa dar certo. E normalmente, em muitos casamentos que ainda tá numa fase bagunçada, desequilibrada, sempre acontece que um dos sócios está fazendo 80% e o outro está fazendo 20%. Né? Em vários momentos isso acontece. E aí cabe vocês refletirem e falar, né? Igual, por exemplo, para mim aconteceu de uma cliente, me veio agora ela, né? Falando que o marido não está investindo na empresa, né? Que é o casamento, na família, da maneira, e ela está se sentindo muito cansada, só ela que investe mais, é ela que corre atrás. E ele tá ali, né? Só pegando os louros e não tá investindo, não tá também fazendo dar certo. Então é isso. Se você quer que seu relacionamento dê certo, porque o casamento ele tem que vir, a família tem que vir em primeiro lugar. Né? Então, se você tem um autor, um palestrante que fala isso, eu acho super bacana essa frase dele, que ele fala assim: se você não investiu no recrutamento, né, que é na hora de recrutar a pessoa com quem você estava namorando, se você não recrutou bem, recrutado, e aí você casou com ela, agora você vai ter que investir no treinamento, né? Porque agora casou, então vamos ter que investir no treinamento. Se a pessoa não veio do jeito que você queria, porque você não recrutou direito, você vai ter que investir agora em treiná-la, né, para poder fazer dar certo o casamento de vocês. E tudo tem que ter a ver comunicação. Tem que treinar para ensinar a pessoa a ser parceira, né? Porque um casamento tem que haver parceria, tem que haver companheirismo, né? Tem que haver amizade, respeito e principalmente o amor, né? A amorosidade. E aí eu coloquei ela para refletir. Eu disse: olha, divórcio, né? Separação é em último caso. Eu não sei quando eu falei o que eu disse no início, né? Da violência. Mas dá para resolver? Você ainda o ama? Você ainda percebe que ele também te ama? Sim. Então, ok. Então, vamos investir em treinamento? Mas, só ela investir, só ela falar assim, então tá, Vênia, eu vou começar a fazer diferente, eu vou fazer assim, assim, assado. Eu falei, ok. E aí, em outro momento, ela veio para uma outra sessão, eu falei assim, e ele? O que que ele tá fazendo? Você tá investindo, você mudou. Né? Seu jeito de tratá-lo, de conversar, de ver o casamento, mudou. E ele? O que que mudou? Ah, Viviane, ele falou que vai mudar, ele falou que vai fazer. Eu falei assim, ele fez? Entende? Aí, de novo, você é um sócio na empresa, você está dando o seu suor. E ele? O que que o sócio está fazendo? Então, assim, quando eu falo investir em treinamento, os dois têm que investir para a empresa crescer, para a empresa prosperar. Não adianta só falar assim, eu estou fazendo de tudo, mas e aí, o seu marido, o que que ele está fazendo? Ele foi buscar uma ajuda profissional? Você está aqui fazendo terapia. E ele foi buscar terapia? Ele foi buscar uma instituição que o ajudasse naquele vício que ele tem? Ele foi buscar
uma ajuda com o médico para lidar com o excesso de ansiedade que ele tem, que ela tem e que estoura o tempo inteiro com você, né? Igual eu vi casos de homem que a mulher é agitada, ansiosa demais e do nada ela estoura e joga as coisas em cima dele, né? E o homem não pode fazer nada porque só tem ali Maria da Penha, não tem a lei José da Penha, né? E aí a mulher bate, joga as coisas nele, e ele não pode, bate nele e ele não pode fazer nada. Ele só tem que se defender, né? Pra não se machucar tanto. Eu falei, e aí, ela também foi buscar ajuda? Ela foi buscar ajuda de um medicamento para ajudar a lidar essa ansiedade exacerbada? Então, ou seja, gente, é uma reflexão. Se vocês querem que fazer dar certo, os dois têm que investir. Não é só você que tem que mudar. O seu cônjuge também tem que mudar, ele também tem que fazer a diferença para a empresa crescer. Então, o treinamento aí, os dois têm que fazer algo. Então, por isso que tem que conversar, sentar e conversar. Olha, casamento, família é uma empresa. Eu tô dando X, eu tô fazendo isso, aquilo. E você? O que você está fazendo para dar certo? Se você diz que me ama, se você diz que quer continuar comigo, se você diz que quer fazer o nosso casamento dar certo, o que você está fazendo? Ai, Viviane, mas é tão seco isso, é tão racional. Infelizmente tem que ser. A gente casa por amor, casa naquela paixão, aquela coisa bonita e tal, mas na hora ali do vamos ver no dia a dia, por que na empresa os sócios não conversam? Os sócios viram e mexem e fazem reunião? Não fazem avaliação de como que a empresa está, se a empresa está rendendo, se a empresa está crescendo, o que precisa ser melhorado, o que precisa investir na empresa. É a mesma coisa, o seu casamento, a sua família é um investimento. Você investiu a sua vida para dar certo. Então o outro também tem que investir. Não tem que ter conversa e colocar em pratos limpos. Dizer, olha, a gente teve uma conversa, você falou que ia mudar. E eu mudei, eu estou fazendo isso, aquilo. E você, o que você está fazendo? Coloca a pessoa na parede, vai ter que perguntar. Se você não fizer nada, vai chegar numa hora eu vou cansar. E eu não queria que o nosso casamento terminasse. Mas o amor acaba se não for compartilhado. Se a gente não vê que o outro também está investindo, é lógico. Ninguém é bobo para sempre. Né? Dizem que o amor é cego, mas depois de um tempo ele começa a enxergar. Não é cego para o resto da vida, não. Então, assim, eu vejo também muito a esposa ou o marido falar assim, não, eu vou mudar. E aí muda durante 2 semanas. Aí fica bonzinho, né? Não briga, não fica irritado, não volta a ter aquele vício, né? De jogo, ou de bebida, ou de ficar no boteco todas as noites depois do trabalho. 2 semanas. Passou 2 semanas, né? A mulher fala, ou o homem fala, nossa, fulano o nosso casamento tá gostoso, tá uma delícia, tem 15 dias que tá bom demais. E aí passa um tempinho, a pessoa volta a agir da mesma maneira que ela agia antes, que fez ter as brigas e os incômodos. Resolveu? Não. Então é um treino. Por isso chama-se treinamento. Precisa continuar. Não é só ficar ali um mês de boa e depois a pessoa volta para o vício dela, para o que ela sempre costumou fazer antes de casar. Mas agora ela tem que lembrar que ela está casada. Agora ela constituiu uma família. Ela saiu da família de origem dela e agora ela montou uma família nova, mesmo que ainda não tenha filhos. Mas a esposa é uma nova família, o marido é a família dela, que ela pretende até constituir filhos futuramente, ou adotar, ou às vezes até ficar os dois juntos, mas é uma nova família. Os dois saíram da casa dos pais e foram morar juntos, numa nova família, num novo círculo, né, de convivência. Então, os dois precisam investir. Os dois precisam, olha, o que a gente vai fazer para dar certo? Embate, a gente sabia que ia ter, porque cada um tem a sua cultura, cada um foi criado de uma forma. Vai ter dificuldades, com certeza. Relacionamento nenhum, casamento nenhum é um mar de rosas. Mas cabe a gente fazer com que ele se torne um mar de rosas. Tem dia que vai ser rosa, tem dia que vai ser margarida, tem dia que vai ser cravo. Tem dia que o mar não vai ter flor nenhuma. Mas desde que os dois estejam empenhados a fazer dar certo, tem como dar certo. Mesmo com de várias dificuldades que vocês tenham passado. Primeira coisa, tem que existir respeito, carinho, amor, para poder dar certo. E o amor não acaba da noite para o dia.
A não ser que você casou com uma pessoa que tem um transtorno, né? Um transtorno mental, que ela enganou você e aí você casou e depois de casado você descobriu quem era aquela pessoa. Aí sim, aí você foi enganada. Às vezes nem deu tempo de você avaliar o recrutamento porque aquela pessoa nunca se mostrou quem ela era, né? Realmente. E aí, sim, aí quando tem uma questão de transtorno, uma doença, uma patologia, aí cabe a você sair fora mesmo. Porque aí não tem como resolver. A não ser que a pessoa fala, não, a pessoa admita, fala, eu tenho, então eu vou buscar ajuda. Aí, ok. Mas se a pessoa não percebe que ela é doente, que ela tem um transtorno, que ela precisa de cuidados médicos, aí você não é médico para poder. Até isso, né? Mesmo se for médico, você não vai atender aquela pessoa. Ela é seu marido, é sua esposa. Né? E aí, com o tempo, o amor vai acabar assim, se a pessoa tem uma doença e que nunca não quer buscar ajuda e nem assume que ela tem uma doença. Mas isso é um caso à parte, um caso extremo. Acontece? Acontece. Eu já atendi cliente que aconteceu isso. Casou e ela descobriu que o marido era narcisista. E não é fácil conviver com um narcisista, né? Requer muita paciência, muito amor. Mas chega numa hora, se o narcisista não muda também, com relação se ele a ama, se ele não muda também, chega numa hora o amor vai acabar, né? Vai sobrar só mágoa. E aí sim a pessoa tem que se colocar em primeiro lugar, que é o auto amor, se amar em primeiro lugar. Então, primeiro passo, se ame em primeiro lugar. E aí depois converse com seu cônjuge e fala, eu quero fazer dar certo. A gente teve vários impasses, a gente já teve várias brigas, mas eu te amo. Eu entrei nesse casamento para fazer dar certo. Você também quer o mesmo? Então vamos colocar no papel aqui. É porque como eu atendo casais, a gente põe isso no papel. A gente estabelece. O que você vai fazer de diferente a partir de hoje? E eles escrevem. Um escreve e o outro escreve e te põe no papel. O que você vai fazer de diferente? O que você vai colocar a mais e o que você vai retirar que faz mal? E tem que ser feito. É como se fosse. Você não tem, quando você casa, não tem um contrato, você não assina lá no cartório, né? Muitos mudavam o nome, agora já nem todos mudam o nome mais, mas tem um contrato perante o juiz ali. Ah, eu não casei em cartão, mas foi perante o juiz de paz ali que celebrou seu casamento, ou o pastor, teve as testemunhas que estavam ali no casamento. Então, foi uma coisa acordada na frente de um monte de pessoas. Então, na hora que tá tendo dificuldades no casamento, por que também não pode ser acordado entre vocês dois? Olha, isso aqui não tá legal, eu não tô gostando. Eu gostaria que você mudasse, dá para você fazer diferente? E você vai escutar do outro também. Olha, eu não tô gostando disso de que você faz, isso me incomoda, me faz mal. Dá para você fazer diferente? E aí você vai dizer pro outro, olha, tudo isso que você tá pedindo eu não dou conta não, mas eu consigo fazer isso, isso, isso. Dá para ser? Né? Porque às vezes o outro quer uma coisa assim, exorbitante, né? Mudar você de 8 para 80. Não é assim, é aos poucos. Mas tudo tem que ser conversado. E os dois têm que implicar na relação. Tá? Tem uma outra frase que eu gosto muito que eu falo assim: num sanduíche de pão, ovo e bife. A galinha está envolvida, mas a vaca está comprometida. E aí eu pergunto para o casal: você está envolvido nesse relacionamento ou você está comprometido para dar certo? Porque quando está só envolvido, não vai afetá-lo muito. Agora, quando está comprometido, porque a vaca teve que dar a vida para dar aquela carne. E a galinha só deu o ovo. Então, você está comprometido para fazer dar certo ou você só está envolvido? Porque está na zona de conforto. Ah, já casei, então aqui já tá bom, eu já tenho roupa, comida e roupa. Né? Casa, comida e roupa lavada, uma esposa carinhosa, que deixa tudo limpinho. Mas você não fez nada para modificar. Então, muitas pessoas estão ali na zona de conforto, mas não estão a fim de mudar. Muda só durante o tempo da briga, né? Fica ali 15 dias, um mês no máximo, mas depois volta a ser como era antes. Então, ela não está nem um pouco comprometida.
Então, a reflexão que eu deixo é: converse com seu marido, converse com a sua esposa e pergunte para ela: você está comprometida mesmo a fazer o nosso casamento dar certo? Então, me diga, o que você vai fazer de diferente? Tá? Um abraço, uma ótima semana para vocês, quem está assistindo isso aqui no início da semana, e gratidão. Meu nome é Viviane Leite, sou psicóloga e hipnoterapeuta, e quem tiver mais dúvidas pode deixar aí nos comentários.